A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Olá! Agora nós teremos o capítulo 7 do livro Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. No capítulo 6, nós vimos que Lando e Jamie foram ao orfanato, mas o diretor não aprovou a ideia deles apresentarem a peça lá. Nós percebemos que Lando começa a se preocupar e entristecer-se com a tristeza de Jamie. Capítulo 7. No início de dezembro, com pouco mais de 2 semanas de ensaio, o inverno já deixava o céu escuro antes que a Sra. Garment nos liberasse, e Jamie me perguntou se eu me importaria de levá-la em casa. Não sei por que ela queria que eu fizesse isso. Belfort não era exatamente um antro de atividade criminosa naquela época. O único assassinato de que eu ouvira falar tinha acontecido 6 anos antes, quando um cara foi esfaqueado do lado de fora da taberna Maurice, que a propósito era um ponto de encontro para pessoas como Leo. Por cerca de 1 hora, o episódio causou uma grande agitação, e linhas telefônicas zumbiram por toda a cidade, enquanto mulheres nervosas se perguntavam sobre a possibilidade de ter um lunático vagando pelas ruas e atacando vítimas inocentes. Portas foram trancadas, armas carregadas e homens sentaram-se perto das janelas, procurando alguém estranho que estivesse se arrastando pela rua. A coisa toda acabou antes mesmo do fim da noite, quando o cara foi até a delegacia para se entregar, explicando que tinha sido uma briga de bar, que fugira do controle, ao que parecia a vítima se recusar a pagar uma aposta. Ele foi condenado por homicídio doloso, não qualificado, e pegou 6 anos de prisão na penitenciária estadual. Os policiais da nossa cidade tinham os empregos mais entediantes do mundo, mas ainda assim gostavam de andar se gabando ou de se sentar em cafeterias enquanto falavam sobre o grande crime, como se tivessem solucionado o caso do bebê Lindbergh. Mas a casa de Jamie era caminho para a minha, e eu não podia negar, sem ferir seus sentimentos. Não que eu gostasse dela ou algo parecido, não me entenda mal. Mas quando temos que passar algumas horas do dia com alguém e continuarmos fazendo isso, por pelo menos mais 1 semana, não queremos fazer nada que possa tornar o dia seguinte infeliz para qualquer um dos dois. A peça seria apresentada na sexta e no sábado, e muitas pessoas já comentavam o assunto. A Sra. Garber tinha ficado tão impressionada comigo e com Jamie que dizia a todos que seria a melhor peça que a escola já fizera. Descobrimos que ela também tinha um verdadeiro talento para a divulgação. Havia uma estação de rádio na cidade, e eles a entrevistaram ao vivo, não uma vez, mas 2. Vai ser maravilhoso, anunciou a senhorita Garber, absolutamente maravilhoso. Ela também havia telefonado para o jornal, e eles concordaram em escrever um artigo sobre a peça, sobretudo por causa da ligação entre Jamie e Herbert, apesar de todos na cidade já saberem disso. Mas a senhorita Garber era incansável, e naquele mesmo dia avisou que o Teatro Belfort ia colocar assentos extras para acomodar a multidão esperada. A turma exclamou, "Oh! Ah!", como se aquilo fosse grande coisa, mas acho que para alguns deles era mesmo. Lembre-se de que tínhamos caras como Ed na turma. Ele provavelmente achava que seria a única vez na vida que alguém se interessaria por ele. O triste era que devia estar certo. Você pode pensar que eu também fiquei empolgado com isso, mas não é verdade. Meus amigos ainda implicavam comigo na escola e eu não tinha uma tarde livre havia uma eternidade. A única coisa que me fazia continuar era o fato de estar fazendo a coisa certa. Sei que não é muito, mas, para ser sincero, era tudo o que eu tinha. De vez em quando até me sentia bem, embora nunca tenha admitido para ninguém. Eu quase podia imaginar os anjos no céu, de pé, no círculo, olhando de forma melancólica para mim, com pequenas lágrimas nos cantos dos olhos, falando como eu era maravilhoso por todos os meus sacrifícios. Então, eu a estava levando para casa naquela primeira noite. E pensava nesse tipo de coisa quando Jamie perguntou, "É verdade que você e seus amigos às vezes vão ao cemitério à noite?" Fiquei meio surpreso que ela ao menos estivesse interessada. Embora não fosse bem um segredo, não parecia o tipo de coisa que Jamie se importaria. "Sim", respondi, dando de ombros, "às vezes."
O que vocês fazem lá, além dos amendoins? Ela sabia disso também. Não sei, conversamos, fazemos palhaçadas, é só um lugar onde gostamos de ir. Você não tem medo? Perguntou ela. Não, por quê? Você teria? Não sei, respondeu. Provavelmente. E eu perguntei, por quê? Eu ficaria preocupada de fazer algo errado. Não fazemos nada de mal lá. Quero dizer, não derrubamos as lápides nem deixamos lixo. Não queria contar a ela sobre nossas conversas sobre Henry Preston, porque sabia que esse não era o tipo de coisa que Jamie gostaria de ouvir. Na semana anterior, Eric se perguntara em voz alta quão rápido um cara como ele poderia se deitar na cama e, bem, você sabe. Você alguma vez apenas se sentou ali e ouviu os barulhos? Indagou ela. Como os grilos chireando ou o farfalho das folhas quando o vento sopra? Ou alguma vez apenas se deitou e olhou as estrelas? Embora fosse adolescente e tivesse sido nos últimos 4 anos, Jamie não sabia o básico sobre adolescentes, e tentar entender os garotos era, para ela, como decifrar a teoria da relatividade. Na verdade, não, respondi. Ela assentiu de leve. Acho que seria isso que eu faria se estivesse lá. Se algum dia eu for, quero dizer, apenas olharia ao redor para realmente ver o lugar, ou me sentaria em silêncio e ouviria. Toda essa conversa me pareceu estranha, mas não comentei, e andamos em silêncio. Por alguns instantes. E, como Jamie tinha feito perguntas sobre mim, meio que me senti obrigado a saber mais sobre ela. Jamie não tinha mencionado os planos do Senhor nem nada. Então, era o mínimo que eu podia fazer. Então, o que você faz? Indaguei. Além de trabalhar com os órfãos, ajudar os animais e ler a Bíblia. Parecia ridículo, até para mim, admito, mas era o que ela fazia. Jamie sorriu, acho que ficou surpresa com a pergunta, e ainda mais surpresa com o meu interesse. Eu faço muitas coisas. Estudo, passo tempo com meu pai, de vez em quando jogamos cartas, coisas assim. Você alguma vez sai com seus amigos e fica de bobeira? Não. Pelo modo como respondeu, percebi que até para ela era óbvio que ninguém a queria muito por perto. Aposto que está animada para ir para a faculdade ano que vem, falei, mudando de assunto. Jamie levou um tempo para responder. Acho que não vou, disse ela, como se aquilo fosse um fato. O comentário me pegou desprevenido. Jamie tinha algumas das melhores notas da sala, e dependendo de como seria o último semestre, ela podia até ser a oradora da turma. Aliás, tínhamos feito um bolão sobre quantas vezes Jamie mencionaria os planos do Senhor em seu discurso. Minha aposta era 14, sendo que ela só teria 5 minutos. E Mountain Ceremon, achei que pretendia ir para lá. Você ia adorar um lugar como aquele, sugeri. Ela me encarou com um brilho nos olhos. Você acha que eu me encaixaria bem lá, não é? Essas bolas de efeito que Jamie lançava às vezes acertava você bem no meio dos olhos. Não foi isso que eu quis dizer, apressei-me a explicar. É só que eu vi que você estava animada para ir para lá no ano que vem. Jamie deu de ombros, sem realmente me responder, e, para ser sincero, eu não sabia o que fazer. Então chegamos à casa dela e paramos na calçada. De onde eu estava, podia ver a sombra de Herbert na sala por trás das cortinas. A lâmpada estava acesa e ele havia se sentado no sofá perto da janela. Tinha a cabeça abaixada como se lesse alguma coisa. Presumi que fosse a Bíblia. Obrigada por me trazer em casa, Lando, disse Jamie, e me encarou por um momento, antes de, enfim, começar a subir o caminho até a porta. Enquanto eu a observava se afastar, não pude deixar de pensar que, de todas as vezes que eu tinha falado com ela, aquela foi a conversa mais estranha que tivemos. Apesar da estranheza de alguma de suas respostas, Jamie parecia quase normal. Na noite seguinte, enquanto eu a acompanhava para casa, ela me perguntou sobre meu pai. Ele é uma boa pessoa, reconheço, só não fica muito por aqui. Você sente falta disso? De crescer com seu pai por perto? Às vezes, respondi.
Também sinto falta de minha mãe, comentou ela, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Foi a primeira vez que considerei que Jamie e eu podíamos ter algo em comum. Deixei a ideia assentar por um momento. Deve ser difícil para você, falei com sinceridade. Embora meu pai seja um estranho para mim, pelo menos ele ainda está por aqui. Ela me encarou enquanto andávamos, depois se virou para a frente de novo. Ajeitou o cabelo com delicadeza. Comecei a perceber que Jamie fazia esse gesto sempre que estava nervosa ou não sabia o que dizer. Às vezes, não me entenda mal. Amo meu pai do fundo do coração, mas às vezes me pergunto como teria sido ter minha mãe por perto. Acho que nós duas poderíamos conversar sobre coisas de um jeito que meu pai e eu não conseguimos. Presumi que Jamie estivesse falando sobre garotos. Só mais tarde eu descobri como estava errada. Comemorar com seu pai. Em casa, ele é como na igreja? Não, respondi. Na verdade, meu pai tem um grande senso de humor. Herbert? Disparei sem conseguir imaginar isso. Acho que ela ficou espantada de me ouvir chamá-lo pelo primeiro nome, mas ignorou e não me respondeu ao meu comentário. Em vez disso, falou: Não fique tão surpreso. Você vai gostar dele depois de conhecê-lo. Duvido que eu vá conhecê-lo. Nunca se sabe, Lando. Quais são os planos do Senhor? Disse Jamie sorrindo. Eu detestava quando ela mencionava coisas assim. Só sabia que ela conversava com o Senhor todos os dias, mas nunca sabia o que o cara, entre aspas, lá de cima, respondia. Jamie podia até ter uma passagem direto para o céu, se é que você me entende, sendo uma pessoa tão boa como era. Como eu o conheceria? Perguntei. Ela ficou calada, mas sorriu para si mesma, como se soubesse de algum segredo e o estivesse escondendo de mim. Como eu disse, detestava quando James fazia isso. Na noite seguinte, conversamos sobre sua Bíblia. Por que você sempre a carrega? Perguntei. Eu achava que Jamie sempre andava com a Bíblia só porque era filha do pastor. Não era uma grande suposição, considerando como Herbert se sentia sobre as Escrituras e tudo mais. Mas a Bíblia que ela carregava era velha e a capa parecia meio esfarrapada. E eu imaginava que Jamie era o tipo de pessoa que comprava uma nova todos os anos, só para ajudar a indústria editorial religiosa, ou para mostrar sua dedicação renovada ao Senhor, ou algo assim. Ela deu alguns passos antes de responder. Era da minha mãe. Ah, falei, como se tivesse pisado na tartaruga de estimação de alguém esmagando-a. Jamie olhou para mim. Está tudo bem, Lando. Como você poderia saber? Sinto muito ter perguntado, respondi. Não sinta. Você não tinha nenhuma má intenção. Jamie fez uma pausa. Meus pais ganharam essa Bíblia de presente de casamento, mas foi minha mãe que a tomou para si. Ela lia o tempo todo, ainda mais quando estava passando por momentos difíceis. Pensei nos abortos, Jamie prosseguiu. Minha mãe adorava ler a Bíblia à noite, antes de dormir, e estava com ela no hospital quando nasci. Quando meu pai descobriu que ela havia morrido, tirou a Bíblia. Quando meu pai descobriu que ela havia morrido, tirou a Bíblia e eu do hospital ao mesmo tempo. Sinto muito, respondi. Quando alguém lhe revela algo triste, essa é a única coisa que você consegue pensar em dizer, mesmo que já tenha dito isso antes. A Bíblia apenas me dá uma forma de ser parte dela. Você consegue entender? Jamie não falava com tristeza, apenas respondia a minha pergunta. De algum modo, isso era ainda pior. Depois que me contou a história, pensei de novo nela, crescendo com Herbert, e não soube o que dizer. Porém, enquanto pensava numa resposta, ouvi um carro buzinar atrás de nós. Jamie e eu paramos e nos viramos ao mesmo tempo que o ouvimos, encostar no meio-fio. Eric e Margaret estavam no carro, ele no banco do motorista, ela ao lado mais perto de nós.
Ora, vejam só quem está aqui, disse Eric, debruçando-se sobre o volante para que eu pudesse ver seu rosto. Não lhe contei que passei a acompanhar Jamie até a casa dela e da forma curiosa como funcionam as mentes adolescentes. Esse novo desdobramento ganhou prioridade sobre qualquer coisa que eu estivesse sentindo a respeito da história de Jamie. Oi, Eric. Oi, Margaret. Cumprimentou Jamie alegre. Levando Jamie para casa, Lando? Eu podia ver o diabinho por trás do sorriso dele. Oi, Eric. Falei, desejando que meu amigo não tivesse me visto. Está uma bela noite para passear, não está? Comentou ele. Acho que, porque Margaret estava entre ele e Jamie, Eric se sentia um pouco mais corajoso do que costumava ficar na presença de Jamie. E não havia a menor chance de ele perder essa oportunidade de me provocar. Jamie olhou ao redor e sorriu. Está sim. Eric olhou ao redor também com um olhar melancólico antes de respirar fundo. Eu sabia que ele estava fingindo. Cara, está mesmo agradável aí fora. Eric suspirou, nos encarou e deu de ombros. Até lhes ofereceria uma carona, mas não seria tão bom quanto caminhar sob as estrelas, e eu não ia querer que vocês perdessem isso. Ele falou como se estivéssemos fazendo um favor. Ah, já estamos quase chegando, disse Jamie. Eu ia oferecer um copo de cidra a Lando. Querem nos encontrar lá? Temos bastante. Um copo de cidra? Na casa dela? Jamie não havia mencionado isso. Enfiei as mãos nos bolsos, perguntando-me se aquilo podia ficar pior. Ah, não, tudo bem, estamos indo para a lanchonete. Num dia de semana? Perguntou Jamie inocente. Não vamos ficar até muito tarde, prometeu ele. Mas é melhor irmos agora. Aproveitem a cidra vocês dois. Obrigada por parar para dar um oi, disse Jamie, acenando. Eric fez o carro andar de novo, mais devagar. Jamie deve ter pensado que ele gostava de dirigir com segurança. Não era verdade. Embora Eric fosse bom em se livrar de problemas quando batia em alguma coisa, lembro-me de uma vez que meu amigo contou à mãe que uma vaca havia pulado na frente do carro, e era por isso que a grade e o paralama tinham sido danificados. Foi tudo muito rápido, mãe. A vaca apareceu do nada, ela disparou na minha frente e eu não consegui parar a tempo. Bem, todo mundo sabe que as vacas não disparam de lugar nenhum, mas a mãe acreditou nele. Ela também tinha sido líder da torcida a propósito. Assim que os dois sumiram de vista, Jamie se virou para mim e sorriu. Você tem bons amigos, Lando? Claro que tenho. Note que pronunciei a frase com muito cuidado. Depois de deixar Jamie, não, eu não fiquei para tomar cidra. Comecei a voltar para minha casa, resmungando o tempo todo. A essa altura, eu já tinha esquecido completamente a história dela e quase podia ouvir meus amigos rindo de mim lá na lanchonete. Viu o que acontece quando você é um cara legal? Na manhã seguinte, todo mundo da escola sabia que eu acompanhava Jamie para casa, e assim começou uma nova onda de especulação sobre nós dois. Dessa vez foi ainda pior do que antes. Foi tão ruim que eu tive que passar o intervalo do almoço na biblioteca para fugir de todo o alvoroço. Naquela noite, o ensaio foi no Teatro Bilford. Era o último antes da estreia, e tínhamos muito o que fazer. Logo depois da aula, os garotos da turma de teatro tiveram que carregar todo o cenário da escola no caminhão alugado para levá-lo até o local do espetáculo. O único problema era que Ed e eu éramos os dois únicos garotos, e ele não era exatamente o sujeito mais habilidoso. Então estávamos passando por uma porta, carregando um dos itens mais pesados, e seu corpo desengonçado não ajudava. A cada momento crítico, quando eu mais precisava de sua ajuda para equilibrar a carga, Ed tropeçava em algum pó ou inseto no chão, e o peso desabava sobre meus dedos, apertando-os contra o batente da porta da madeira mais dolorosa Ed tropeçava em algum pó ou inseto no chão, e o peso desabava sobre meus dedos, apertando-os contra o batente da maneira mais dolorosa possível.
Desculpe, dizia ele, eu sufocava os xingamentos que surgiram em minha garganta e dizia, só não faça isso de novo. Mas Ed não conseguia evitar, tropeçar mais do que conseguia fazer a chuva parar. No momento em que terminamos de carregar e descarregar tudo, meus dedos pareciam os de Toby, o faz-tudo vagante. E o pior foi que nem tive tempo de comer antes do início do ensaio. Carregar os cenários demorou 3 horas e só terminamos de montá-los alguns minutos antes de todos os outros chegarem para o ensaio. Com tudo o que já tinha acontecido naquele dia, basta dizer que eu estava muito mal-humorado. Dei as minhas falas sem sequer pensar nelas, e a senhorita Gubber não disse maravilhoso, a noite toda. Mais tarde ela tinha um olhar nervoso, mas Jamie apenas sorriu e lhe pediu que não se preocupasse, que tudo ia ficar bem. Eu sabia que Jamie apenas tentou melhorar as coisas para o meu lado, mas quando me pediu que a levasse em casa, eu disse que não. O Teatro Bilford ficava no meio da cidade e para acompanhá-la eu teria que me desviar muito do meu caminho. Além disso, não queria ser visto fazendo isso outra vez. Mas a senhorita Gubber tinha ouvido o pedido de Jamie e falou, com muita firmeza, que eu ficaria feliz em deixá-la em casa. Vocês podem conversar sobre a peça, sugeriu ela. Talvez consigam acertar os problemas. Entre aspas, problemas, é claro, a senhorita Gubber se referia especificamente a mim. Então, mais uma vez, acabei levando Jamie em casa, mas ela sabia que eu não estava a fim de conversar, porque andei um pouco à frente, com as mãos nos bolsos, sem nem olhar para trás para ver se Jamie estava me seguindo. Foi assim nos primeiros minutos, e eu não pronunciei uma palavra. Você não está de muito bom humor, não é? Perguntou ela. Esta noite você nem tentou. Você não deixa passar nada, não é? Falei sarcástico, sem olhar para Jamie. Talvez eu possa ajudar, sugeriu meio animada, o que me deixou mais irritado. Duvido, disparei. Talvez se me contar o que há de errado. Não a deixei terminar. Olhe, falei, parando e me virando para Jamie. Passei o dia inteiro carregando um monte de porcaria. Não comi nada desde o almoço e agora tenho que me desviar mais de 1 quilômetro do meu caminho para garantir que você chegue em casa, quando nós dois sabemos que você não precisa disso. Foi a primeira vez que levantei a voz para ela. Para falar a verdade, até que foi bom. Isso vinha se acumulando havia muito tempo. Jamie ficou surpresa demais para responder, então prossegui. E só estou fazendo isso por causa do seu pai, que nem gosta de mim. Toda essa coisa é uma idiotice e eu queria nunca ter concordado com isso. Você só está dizendo isso porque está nervoso com a peça. Eu interrompi balançando a cabeça. Quando pego o embalo, às vezes é difícil parar. Havia um limite para o tanto de otimismo e alegria de Jamie, que eu podia aguentar. E aquele não era um bom dia para me impressionar. Você não entende? Indaguei exasperado. Não estou nervoso com a peça, só não quero estar aqui. Não quero levá-la em casa, não quero que meus amigos continuem falando de mim e não quero passar mais tempo com você. Você fica agindo como se fôssemos amigos, mas não somos. Não somos nada. Só quero que tudo isso acabe para que eu possa voltar à minha vida normal. Ela parecia magoada com minha explosão e, para ser sincero, eu não podia culpá-la. Entendo, foi tudo que falou. Esperei que Jamie levantasse a voz para se defender, mas defendesse o ponto de vista. Mas ela não fez isso. Apenas olhou para o chão. Acho que parte de Jamie queria chorar, mas ela não chorou. E, por fim, me afastei, deixando-a sozinha. Porém, um momento depois, a ouvi começar a andar também. Jamie ficou cerca de 5 metros atrás de mim, o resto do caminho até sua casa. E não tentou mais nenhum contato, até começar a subir a entrada de pedestres. Eu já estava descendo a calçada quando ouvi sua voz. Obrigada por me trazer em casa, Lando. Estremeci assim que ela falou. Mesmo quando fui rude e lhe disse as maiores grosserias, Jamie conseguiu encontrar algum motivo para me agradecer. Ela era exatamente esse tipo de garota, e acho que a odiei por isso. Ou melhor, acho que me odiei. Fim do capítulo 7.